Eu sempre gostei de passar o dia de ação de graças na casa dos meus avós. Eles moram em uma fazenda cercada por campos de milho, com um daqueles celeiros vermelhos antigos e uma varanda ampla onde a família se reúne. A cada ano, a casa ficava lotada, tios, primos, todo mundo se esbarrando na cozinha enquanto minha avó comandava o fogão como uma general. Mas aquele ano foi diferente. Já era final da tarde quando começamos a jantar, e a sensação de que algo estava errado veio junto com as primeiras garfadas. Meu primo mais novo, Charlie, de apenas 7 anos, parou no meio da conversa e apontou para a janela da sala de jantar. Eu vi alguém no milharal, ele disse, a voz firme demais para ser brincadeira. Todos riram, achando que ele estava inventando. É sério, insistiu, o tom agora mais agudo. Meu avô olhou pela janela, apenas o céu escuro com o milho dançando ao vento. Ninguém está lá, garoto. Devem ser só sombras. Charlie ainda parecia desconfortável, mas acabou se calando quando minha mãe tentou distraí-lo com uma fatia de torta. Depois disso, seguimos com o jantar, mas eu notei que, de vez em quando, ele ainda olhava para fora, como se esperasse ver algo novamente. Depois do jantar, as coisas começaram a ficar estranhas. Estávamos na sala, conversando e rindo, quando ouvimos um som agudo e seco vindo da varanda da frente. Era o tipo de som que fazia a conversa parar instantaneamente. Meu avô foi o primeiro a levantar, pegando uma lanterna e indo até a porta. Quando ele abriu, viu os cacos da lâmpada do alpendre espalhados pelo chão. Deve ter sido um pássaro ou algo assim, ele disse, mas sua expressão não parecia tão confiante quanto suas palavras. Charlie sussurrou de novo, eu disse que vi alguém. Dessa vez, ninguém riu. Enquanto meu avô varria os cacos, minha tia encontrou algo que fez todos congelarem. Tem pegadas aqui, ela disse, apontando para marcas de lama na madeira do deck. As pegadas vinham da direção do milharal e paravam logo na porta da frente. Eram grandes, certamente de um adulto, mas o formato parecia estranho, como se os pés fossem descalços ou deformados. Minha avó trancou a porta rapidamente e fechou todas as cortinas. Meu pai sugeriu que ligássemos para a polícia, mas o sinal de celular era ruim ali, e o telefone fixo estava com problemas há dias. Ficamos todos na sala, tentando decidir o que fazer, enquanto a tensão crescia a cada minuto. De repente, ouvimos outro som, agora vindo da porta dos fundos. Era um barulho lento, rítmico, como se alguém estivesse arranhando a madeira com as unhas. Meu tio foi até lá, segurando uma faca de cozinha, mas quando abriu a porta, não havia ninguém. Apenas mais pegadas de lama, indo em direção ao milharal novamente. Foi quando percebemos que estávamos cercados. Alguém está brincando com a gente, meu avô disse, tentando manter a calma. Ele organizou os homens para trancarem janelas e portas, enquanto as mulheres e as crianças se reuniam no centro da sala. A noite parecia não ter fim. Cada estalo no chão ou barulho do lado de fora fazia o medo se espalhar pela sala como um gás invisível. Em certo momento, ouvimos algo batendo na janela da cozinha, um som seco, como se alguém estivesse jogando pedras. Quando meu pai iluminou com a lanterna, vimos uma silhueta parada na beira do milharal, imóvel. A luz não parecia incomodá-la. Ficamos todos congelados por alguns segundos, até que a figura virou lentamente e desapareceu no meio do milho, como se fosse parte do campo. A polícia finalmente chegou quase 1 hora depois. Meu avô tinha conseguido sinal ao subir no sótão e ligar do único canto da casa onde o celular funcionava. Quando os policiais chegaram, vasculharam os campos e a propriedade, mas não encontraram ninguém. As pegadas eram a única evidência de que algo, ou alguém, esteve ali. Eles disseram que podia ser algum andarilho ou caçador perdido, mas nada parecia fazer sentido. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. Charlie ficou acordado, me perguntando se a sombra voltaria. Tudo o que consegui dizer foi, acho que não. Mas, no fundo, não tinha tanta certeza. Eu nunca imaginei que uma simples viagem para passar o feriado prolongado pudesse acabar se transformando no dia mais aterrorizante da minha vida. Minha família sempre passava o feriado na casa dos meus avós, em uma área rural. A casa era antiga, cercada por milharais, com o vizinho mais próximo a quase 2 quilômetros de distância. Tudo começou normal naquela noite, a janta estava pronta, a sala cheia de risadas e o jogo de futebol na TV.
Mas, enquanto Emma, minha prima de 8 anos, brincava perto da janela, ela parou de repente e disse que tinha visto alguém passando pelo milharal. Meu tio riu e disse que era o vento, mas algo no jeito que ela falou me deixou inquieto. Minha mãe tentou acalmar a situação, mas sugeriu que meu pai verificasse, só por precaução. Meu pai abriu a porta e olhou para fora com uma lanterna. Depois de um tempo, voltou e disse que não havia nada, só o milharal balançando ao vento. Isso parecia suficiente para todo mundo, menos para mim. Talvez fosse paranoia, mas eu me peguei olhando para a janela várias vezes, como se estivesse esperando ver algo. Quando estávamos terminando de arrumar a mesa e começando a relaxar, ouvimos um barulho seco vindo da varanda. Não era algo muito alto, mas o suficiente para deixar todo mundo em alerta. Quando meu pai abriu a porta para ver o que era, encontrou a lâmpada do poste da varanda quebrada no chão. Perto da porta, havia pegadas na lama, grandes, frescas e que iam até o degrau mais alto. Aquelas marcas me deram um calafrio. As pegadas deixaram todos desconfortáveis, mas ninguém queria admitir que estava com medo. Meu pai tentou minimizar, dizendo que provavelmente era de algum vizinho curioso ou alguém que se perdeu. Mas aquilo não fazia sentido, e ninguém passa por ali sem um motivo, ainda mais à noite. Ele trancou a porta e reforçou as janelas da frente, enquanto meu tio, que sempre fazia piada de tudo, sugeriu que devíamos relaxar e abrir uma cerveja. Ainda assim, a tensão era visível. Emma não parava de olhar para a janela, e a cada pequeno ruído vindo de fora, minha avó rezava baixinho. Depois de um tempo, ouvimos um som que parecia passos ao redor da casa. Eram leves, quase hesitantes, mas ninguém teve coragem de ir olhar. O pior aconteceu pouco depois, quando a Emma gritou. Ela estava na sala com a minha mãe e minha avó enquanto o resto de nós estava na cozinha. Corremos para ver o que tinha acontecido, e ela apontou para a janela com os olhos arregalados. Alguém estava ali, ela disse, com a voz tremendo. Meu pai pegou a lanterna e foi até a varanda novamente, mas não encontrou nada. No entanto, quando voltou, estava mais sério do que antes. Tem mais pegadas, agora na lateral da casa, ele disse. Todos começaram a entrar em pânico, e meu tio sugeriu que ficássemos juntos e bloqueássemos todas as entradas. Meu pai pegou a espingarda antiga do meu avô, algo que ele nunca usava, e deixou ao lado da porta. Suas mãos tremiam enquanto ele a segurava. Meu pai e meu tio empurraram móveis contra as portas, enquanto minha mãe tentava ligar para a polícia, mas o sinal era praticamente inexistente naquela área. Ela finalmente conseguiu completar a ligação, mas antes de explicar o que estava acontecendo, a chamada caiu. Foi nesse momento que ouvimos um som vindo da cozinha, algo arranhando o lado de fora da casa. Corremos para lá e encontramos a janela aberta. Não havia sinais de alguém entrando, mas a tranca estava arrebentada. Meu pai trancou a janela improvisando com uma tábua, mas dava para ver que ele estava apavorado. Eles estão testando a gente, ele disse, como se falasse consigo mesmo, olhando fixamente para o chão. Pouco depois, ouvimos passos na varanda da frente. Meu tio foi até a janela, espiou pela fresta da cortina e voltou com o rosto pálido. Tem alguém lá fora, parado perto da porta, ele sussurrou. Meu pai se aproximou da porta, armado com a espingarda, enquanto nós ficávamos na sala, imóveis. De repente, um som seco veio da porta dos fundos, como se alguém estivesse tentando forçá-la. Meu tio correu para lá e segurou a estante que bloqueava a entrada. Se eles entrarem, não temos para onde ir, ele disse. As palavras ecoaram na minha mente, deixando claro quão vulneráveis estávamos. O barulho na porta dos fundos parou tão de repente quanto começou, mas ninguém conseguiu relaxar. Ficamos todos juntos na sala, tentando ouvir qualquer som vindo lá de fora. De vez em quando, passos rápidos podiam ser ouvidos ao redor da casa, e meu pai jurou ter visto uma sombra correndo em direção ao milharal. Ele ficou parado na porta da frente, com a espingarda apontada para fora, mas nunca puxou o gatilho. Eles estão nos observando, esperando a gente fazer alguma coisa, ele disse, num tom baixo e assustado. A ideia de estarmos cercados por alguém, ou mais de uma pessoa, era aterrorizante, e ninguém sabia o que fazer. Emma estava chorando baixinho no colo da minha avó, enquanto minha mãe tentava manter a calma. De repente, o som de vidro quebrando ecoou pela casa. Corremos para a cozinha, mas não havia ninguém lá. Apenas os cacos da janela estavam espalhados pelo chão, e o vento balançava a cortina. Meu pai reforçou a barricada na cozinha, mas não disse mais nada.
Era como se ele soubesse que estávamos completamente à mercê do que quer que estivesse lá fora. Meu tio, que até então tentava se manter confiante, parecia tão apavorado quanto nós. As horas pareciam se arrastar, e a tensão tomava conta de todos. Ninguém se mexia, exceto para reforçar os móveis contra as portas e janelas. A cada pequeno som vindo de fora, galhos quebrando, passos leves, o pânico aumentava. Finalmente, quando o primeiro raio de sol começou a atravessar as cortinas, o silêncio absoluto tomou conta. Parecia que tudo tinha parado. Meu pai foi o primeiro a se mexer. Ele abriu a porta da frente devagar, a espingarda ainda em mãos, e saiu para verificar. Ficamos esperando, sem ousar falar. Quando ele voltou, estava mais pálido do que nunca. Não tem ninguém, mas vocês precisam ver isso, foi tudo o que ele disse. Lá fora, o deck da varanda estava coberto de marcas, pegadas, arranhões, como se alguém tivesse passado horas rondando a casa. As pegadas iam em direção ao milharal, mas desapareciam logo no início. Entre as marcas, meu pai encontrou algo estranho, um pedaço de tecido enroscado em uma farpa do deck, como se tivesse rasgado enquanto alguém passava. Não havia explicação para aquilo. Quem quer que fosse, sabia exatamente o que estava fazendo. Voltamos para dentro, pegamos nossas coisas e saímos de lá o mais rápido possível. Nunca falamos sobre aquela noite, mas todos nós carregamos o mesmo medo. Era impossível não pensar que, seja lá quem estivesse lá fora, não estava apenas perdido ou brincando. Eles tinham um objetivo, e eu só rezo para que nunca mais voltem.